A Verdade Esquecida. Há 6.000 anos escondida em Chapeuzinho Vermelho. Quando os contos de fadas eram mapas da realidade. Todos nós conhecemos a história de Chapeuzinho Vermelho. Uma menina inocente, uma capa vermelha, uma floresta perigosa, um lobo mau e uma avó indefesa. Parece simples, não é? Uma história para ensinar crianças a não conversarem com estranhos. Mas e se eu te dissesse que essa narrativa aparentemente ingênua guarda segredos que remontam aos primórdios da civilização humana? E se Chapeuzinho Vermelho não fosse apenas um conto moral, mas um arquivo codificado de conhecimentos ancestrais que a humanidade esqueceu há milênios? A verdade é que os contos de fadas que conhecemos hoje são apenas fragmentos distorcidos de narrativas muito mais antigas e profundas. São ecos de uma sabedoria perdida, transmitida oralmente através de gerações incontáveis, antes mesmo da invenção da escrita. E Chapeuzinho Vermelho pode ser uma das mais importantes dessas histórias esquecidas. Prepare-se para uma jornada que vai mudar completamente a forma como você enxerga não apenas esse conto infantil, mas toda a história da humanidade e o conhecimento que perdemos pelo caminho. As origens misteriosas. Muito mais antiga do que você imagina. A primeira pista de que há algo extraordinário escondido em Chapeuzinho Vermelho está em sua idade. A maioria das pessoas acredita que o conto foi inventado pelos irmãos Grimm no século XIX, ou talvez pelo francês Charles Perrault no século XVII. Mas a realidade é muito mais surpreendente. Pesquisas antropológicas recentes revelaram que a estrutura narrativa de Chapeuzinho Vermelho pode ter mais de 6.000 anos de idade. Isso significa que essa história estava sendo contada quando as pirâmides do Egito ainda nem existiam, quando a escrita estava apenas começando a ser inventada na Mesopotâmia e quando grande parte da humanidade ainda vivia em pequenas comunidades agrícolas ou nômades. Versões primitivas dessa história foram encontradas em culturas completamente isoladas umas das outras. Na China antiga, entre tribos africanas, em comunidades indígenas das Américas e em sociedades do Oriente Médio. Como é possível que a mesma narrativa básica apareça em lugares tão distantes, em épocas tão remotas, sem contato entre essas civilizações? A resposta mais lógica é que o conto é muito mais antigo do que qualquer uma dessas culturas individuais. Ele provavelmente se originou em um período da pré-história, quando a humanidade ainda compartilhava uma cultura comum, antes das grandes migrações que espalharam nossa espécie pelo planeta. Mas por que essa história específica sobreviveu através de tanto tempo? Por que foi preservada e transmitida com tanto cuidado através de centenas de gerações? A resposta pode estar no conhecimento vital que ela continha. O Código Vermelho. Simbolismo ancestral. Vamos começar pelo elemento mais óbvio e intrigante da história. A capa vermelha. Por que vermelho? Por que esse detalhe específico se tornou tão central na narrativa que deu nome à própria personagem? Nas versões mais antigas do conto, anteriores a Perrault e aos Grimm, a cor vermelha tinha significados muito mais profundos e específicos. Vermelho era a cor do sangue, da vida, mas também da transição para a idade adulta feminina. Mas há algo ainda mais antigo aqui. O vermelho era uma das primeiras cores que os seres humanos aprenderam a produzir artificialmente. Ocre vermelho foi encontrado em sítios arqueológicos com mais de 100.000 anos. Na história de Chapeuzinho Vermelho, a capa vermelha não é apenas um adorno bonito. É um símbolo de transformação, de passagem de um estado para outro. Será que Chapeuzinho Vermelho, com sua capa da cor das chamas, não estaria carregando simbolicamente o fogo do conhecimento através da floresta escura da ignorância? A floresta. O mundo desconhecido e perigoso. Na estrutura do conto, a floresta não é apenas um cenário. É um personagem por si mesma e um dos mais importantes. Representa o desconhecido, o selvagem, o mundo além da segurança da comunidade humana. A floresta no conto de Chapeuzinho Vermelho representa tudo aquilo que está além do controle humano, tudo que é mais poderoso que nós.
Mas há uma camada mais profunda aqui. Em termos psicológicos e espirituais, a floresta sempre foi vista como um lugar de transformação. E o que ela encontra lá? O predador definitivo, o lobo. O lobo. Muito mais que um vilão. O lobo é geralmente interpretado como o perigo do estranho. Mas nas camadas mais antigas da história, o lobo representava algo muito mais fundamental: a própria natureza predatória do mundo. Há 6.000 anos, lobos eram uma ameaça real, mas também eram admirados. Muitas culturas antigas viam o lobo como um professor. Há teorias de que a observação de lobos caçando em grupo ajudou humanos a desenvolver suas próprias estratégias de caça cooperativa. O lobo que devora a avó e se disfarça em seu lugar é uma representação profunda de como o perigo frequentemente se esconde sob aparências familiares. A avó, a guardiã do conhecimento antigo. A avó na história é frequentemente vista como uma vítima passiva, mas nas versões mais antigas, ela era a guardiã da sabedoria. Em sociedades pré-históricas, os anciãos eram bibliotecas vivas. A avó morando sozinha na floresta é uma figura simbólica. Ela está no limite entre civilização e selvagem, guardando o conhecimento dos dois mundos. A jornada de Chapeuzinho até a casa da avó é um ritual de transmissão de conhecimento. E o fato de a avó ser devorada simboliza o risco de perder o saber ancestral, mas também a esperança de recuperá-lo. A evolução da história. Como verdades viram entretenimento. À medida que as sociedades se tornaram mais complexas e urbanizadas, o contexto original dessas histórias foi se perdendo. Lobos deixaram de ser ameaças cotidianas. Florestas foram derrubadas ou domesticadas. Anciãos perderam seu papel como únicos guardiões do conhecimento, substituídos por livros, escolas e, eventualmente, pela internet. Quando Charles Perrault coletou e publicou sua versão de Chapeuzinho Vermelho no século XVII, ele a adaptou para servir aos valores de sua época. Adicionou uma moral explícita sobre jovens mulheres não confiarem em estranhos. Tornou-a mais sobre sexualidade e predação humana, e menos sobre a relação entre humanidade e natureza. Os irmãos Grimm, um século depois, fizeram suas próprias modificações. Adicionaram o caçador-salvador, suavizaram alguns elementos mais perturbadores e moldaram a história para se adequar à ideologia de sua Alemanha do século XIX. Cada geração que recontou a história a modificou um pouco, adaptando-a aos seus próprios medos, valores e contextos. O processo é natural e inevitável. O que temos hoje é como uma pintura renascentista que foi retocada dezenas de vezes através dos séculos. A obra original ainda está lá, sob as camadas de tinta, mas você precisa de equipamento especial e muito cuidado para revelá-la. Chapeuzinho Vermelho não está sozinha. Quase todos os contos de fadas que conhecemos carregam essas camadas de significado ancestral. João e Maria pode preservar memórias de períodos de fome extrema, quando pais desesperados realmente abandonavam filhos na floresta. Mas também contém conhecimento sobre como sobreviver na natureza, sobre reconhecer comida segura versus venenosa, sobre os perigos de confiar em aparências. A Bela Adormecida pode estar preservando algo sobre coma, sobre estados alterados de consciência, sobre rituais de iniciação que envolviam sono profundo induzido por plantas psicoativas. Cinderela, em suas versões mais antigas, pode estar relacionada a rituais de luto e renascimento social, explicando como indivíduos socialmente mortos podiam ser ritualmente renascidos em novos papéis. Cada um desses contos é como uma cápsula do tempo, preservando fragmentos de conhecimento, cultura e experiência de eras que de outra forma teriam sido completamente perdidas. Se aceitarmos que Chapeuzinho Vermelho é um fragmento de uma sabedoria muito mais antiga, então precisamos reconsiderar nossa relação com essas histórias. Elas não são apenas entretenimento para crianças.
São manuais de sobrevivência emocional, social e espiritual, disfarçados de contos simples. Talvez o problema moderno não seja que esquecemos essas histórias, mas que as tornamos inofensivas demais. Retiramos o medo, a dor, o mistério, os mesmos elementos que davam poder às narrativas originais. As versões atuais, polidas e higienizadas, ensinam pouco. Na ânsia de proteger as crianças da escuridão, tiramos delas as ferramentas simbólicas para enfrentá-la. Historicamente, os contos de fadas eram contados ao redor do fogo, em noites de inverno, com o vento uivando lá fora e lobos reais à espreita. Eles ensinavam coragem, resiliência e sabedoria prática. Hoje, são reduzidos a produtos licenciados e animações brilhantes, esvaziados de sua profundidade. Mas há sinais de mudança. A redescoberta da psicologia profunda, dos arquétipos junguianos, do simbolismo mitológico, tudo isso aponta para um anseio coletivo de reconexão com essas raízes. E as histórias antigas estão esperando, pacientemente, para nos lembrar do que esquecemos. A linguagem dos símbolos. Os símbolos são a língua-mãe da humanidade. Antes das palavras, pensávamos em imagens. Sonhamos em imagens. A mente inconsciente ainda fala essa língua. Quando o Chapeuzinho carrega uma cesta, um receptáculo, um símbolo do feminino, ela carrega potencial, fertilidade, responsabilidade. Quando o lobo a engole e depois é aberto, isso é uma morte e um renascimento simbólico. Esses padrões aparecem em culturas que nunca tiveram contato entre si. O mesmo motivo da menina engolida e renascida aparece em mitos africanos, asiáticos e ameríndios. Isso sugere que estamos lidando com estruturas psicológicas universais, arquétipos profundamente enraizados na psique humana. Carl Jung chamou isso de inconsciente coletivo, um reservatório compartilhado de imagens e ideias fundamentais. Contos de fadas são expressões espontâneas desse inconsciente, uma forma da humanidade sonhar acordada. E talvez, quando os contamos, estamos não apenas transmitindo informação, mas nos reconectando com a própria estrutura do ser humano. A floresta mental. A floresta que Chapeuzinho atravessa não é apenas geográfica, é psicológica. É o território do inconsciente, cheio de sombras e perigos, mas também de sabedoria e transformação. Entrar na floresta é sempre um ato de iniciação. E essa, pessoal, foi a nossa história de hoje. Mas e aí, o que vocês acharam? Eu fico super curioso para saber a opinião de cada um de vocês. Cada jornada, cada reviravolta, nos ensina algo novo, não é mesmo? E a parte mais legal é poder compartilhar tudo isso com uma comunidade tão incrível como a nossa. Se você se emocionou, se inspirou ou simplesmente curtiu acompanhar essa aventura comigo, já sabe o que fazer. Deixa aquele like caprichado aqui embaixo para eu saber que você gostou. E se ainda não faz parte da nossa família, não perde tempo. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aqui qual foi sua parte favorita. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!